de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Já diga amém, vai dizendo amém, os irmãos. Bastante gente hoje, graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Amém? Glória a Deus. Por isso, em nome de Jesus, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, por esta noite, por este culto, por tudo que nós temos vivido neste dia, aleluia, com as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. Uma hora antes do culto, estávamos aqui realizando um batismo para a glória de Deus, aleluia, onde foram batizados nesta tarde 5 pessoas, irmão, aleluia, desceram ali as águas do tanque batismal, aleluia, foram batizados para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Quantos se alegram com isso da glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, toda honra e toda glória dada ao Senhor, porque essa sempre foi, meus irmãos, a missão da igreja, aleluia, ir para o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que aquele que crê, e está meio alto esse microfone que botar uma baixadinha aí, aquele que crê e for batizado fosse salvo. Esta noite, meus irmãos, eu quero falar aqui um pouco a respeito da igreja primitiva. A igreja primitiva, irmão, é a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja dos apóstolos, aleluia, que iniciou no poder do Espírito Santo após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. A Bíblia diz, irmão, logo no início, agora ficou muito baixo, no início de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, irmão, que depois que o Espírito Santo desceu sobre os irmãos que estavam orando e buscando, segundo o que Jesus havia dito, Pedro, numa pregação, ele ganhou mais de 3.000 almas. E a Bíblia diz, irmão, que a igreja ela ia crescendo no partir do pão. Diz que as pessoas perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos, né? As pessoas não consideravam nada seu, elas tinham uma preocupação uns para com os outros, e dessa forma a igreja ela ia crescendo. Na medida em que as pessoas iam se convertendo, irmão, naquele tempo havia muitos líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, que eram considerados seitas, irmão, e essas pessoas sempre foram inimigas de Jesus. Eu quero mostrar para os irmãos a igreja de Jesus, irmão, ela continuava naquilo que Jesus mandou que fizesse. É claro que a igreja ela pregava contra a idolatria e ela apresentava Cristo. Recém eu fiz aqui leitura, aqui no batismo, quando Filipe foi enviado por Deus para ir até uma estrada de Gaza, aonde um eunuco estava voltando para a sua terra e vinha lendo a palavra de Deus, só que ele lia, mas ele não entendia o que ele estava lendo. E Deus havia dado o entendimento para Filipe poder pregar o evangelho. Tinha um chamado de Deus na vida desse diácono. O Filipe encosta, irmão, na carruagem, e ali ele pergunta para o eunuco se o eunuco estava entendendo o que estava lendo. E a resposta do eunuco foi: como que eu vou entender se não tiver quem me explique? Mas na verdade ele estava ali enviado por Deus para que explicasse a escritura para aquele eunuco.
E a Bíblia diz que ele vinha lendo o livro do profeta Isaías, irmão. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi levado como uma ovelha muda ao matadouro, sem abrir a sua boca. E o eunuco perguntou para o Filipe: o autor está falando de quem? Está falando dele mesmo ou está falando de outra pessoa? E a Bíblia diz, irmão, que Filipe expôs a partir dali a Escritura para ele, e falou de Jesus para ele. Falou de Jesus, a partir dali expôs a palavra e falou de Jesus. E aquele homem entendeu. E a partir do momento em que aquele eunuco entendeu, irmão, o que a Escritura falava, o que o profeta Isaías falava, e como esta palavra apontava para Jesus, o cordeiro mudo levado ao matadouro, aquele eunuco desejou no seu coração descer as águas e ser batizado. E esta era a obra do Evangelho, e esta ainda é a obra do Evangelho. Que as pessoas entendam a palavra e que as pessoas cumpram com aquilo que a palavra diz. O que nós vivemos aqui e vemos, irmão, nesta palavra aqui, são pessoas incomodadas com a igreja, incomodadas com a conversão de homens, incomodadas porque pescadores que outrora estavam pescando, agora abandonaram as suas redes, irmão, para sair, para buscar almas para o Senhor. Pessoas, irmão, que agora estão falando de Jesus e que estão pregando a verdade. E o que incomodava, irmão, os judeus nessa época é ver as pessoas serem libertas daquilo que eles ensinavam como verdade. E a Bíblia diz, irmão, que eles pregavam o Evangelho, irmão, e eles eram cheios do Espírito Santo. E as pessoas iam abandonando, irmão, a idolatria, iam abandonando a religião, as pessoas iam se convertendo para a verdade. Só que, tanto no passado como no dia de hoje, irmão, as pessoas muitas vezes que são contra a igreja, do lado delas, irmão, eles têm a lei. Eles têm a lei do lado deles. E nós, irmão, que somos a igreja, do nosso lado nós temos Deus. Os apóstolos de Jesus, eles sabiam, irmão, que eles tinham Deus do lado. E muitas vezes, irmão, era criado leis e até com documento assinado. Quem perseguia a igreja tinha autoridade, tinha documento na mão para poder prender os cristãos, levar os cristãos para a prisão e deixá-los lá. E a Bíblia diz aqui, irmão, que o rei Herodes, para vocês verem o rei Herodes, irmão, o que ele fez? A Bíblia diz que por aquele tempo, quando o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para maltratar, isso é defendido por lei, ele era o rei. Se o rei manda, tem que obedecer. E o rei havia dado ordem, irmão, para prender os da igreja e para maltratar os da igreja, por causa do nome de Jesus. Jesus, ainda estando com seus discípulos, já havia alertado, irmão, que por eles serem crentes, por eles serem convertidos, eles seriam perseguidos, assim como os do passado foram perseguidos também. Mas Jesus disse que era para eles se alegrarem quando isso acontecesse. E muitos dos apóstolos de Jesus não levaram isso a sério, esta palavra, e quando foram perseguidos, quando foram maltratados, não se alegravam, porque Deus havia achado eles dignos de padecer pelo Evangelho. Assim era o pensamento dos irmãos da igreja primitiva, irmão. E a Bíblia diz que aqui, por ordem do rei Herodes, eles podiam prender para maltratar as pessoas que eram da igreja. Escute só: fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. E quem é que vai fazer alguma coisa, irmão, se essa ordem vem do rei? Foi o rei que mandou prender. Foi o rei que matou a Tiago, irmão, e passou Tiago a fio de espada. Da mesma forma que já tinham feito com Estevão, que tinham matado Estevão apedrejado. Por quê? Porque Estevão, o diácono, havia pregado a verdade. Mas eles eram defendidos por lei. E estes homens, irmão, chamados por Deus, irmão, eles pregavam o Evangelho. E o Evangelho incomoda. Desde o início a igreja foi perseguida. O cristão verdadeiro vai ser perseguido. O cristão verdadeiro, irmão, ele vai sofrer alguma coisa aqui no mundo. Mas precisa entender uma coisa: Deus está do lado da igreja. Aleluia. O Senhor Jesus está do lado da igreja. Eu digo isso pela luz da Bíblia. Quando Saulo, irmão, ainda perseguindo a igreja, pensando em fazer a coisa certa, irmão, com um documento na mão, ele viajou para prender os da igreja, irmão, para maltratar os da igreja também. No caminho ele teve um encontro com quem? Um encontro com Jesus, irmão. E Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: mas quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus quem tu persegue. Mas Saulo tinha um documento na mão, irmão, e ele podia
podia encontrar os irmãos que eram da igreja, os que eram do caminho, a Bíblia diz, os que eram do caminho, ele podia encontrar, podia aprender, podia levar para a prisão, mas quem encontrou ele no caminho foi Jesus. Porque se do lado, irmão, do mundo existe a lei, do lado da igreja está o Senhor, aleluia, o nosso Deus. Glória a Deus. Nós temos essa comunhão com o céu. Você tem essa comunhão com o céu. E os irmãos da igreja, eles sabiam. O que eu acho, irmão, interessante na igreja primitiva é que por mais que se levantassem as tribulações, a Bíblia diz no versículo 19 do capítulo 11 assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Por mais que se levantasse a tribulação, irmão, contra a igreja, a forma da igreja não parar de crescer, e os irmãos da igreja primitiva tinham esse entendimento, se eles estavam sendo perseguidos em Jerusalém, então eles saíam de Jerusalém e viajavam para outras cidades, e ali continuavam pregando o evangelho, e a Bíblia diz, irmão, que a mão do Senhor estava com eles, aleluia. A igreja não parava de crescer, por mais que houvesse perseguição. E eu creio que os irmãos, eles contavam esse testemunho. Por mais que ouvissem falar que Estevão tinha sido morto por causa do evangelho, por mais que ouvissem falar que Tiago tinha sido passado a fio de espada por ordem do rei Herodes, e que alguns da igreja, irmão, tinham sido presos para ser maltratados, os irmãos não paravam de anunciar a Jesus Cristo, não paravam de falar de Jesus, aleluia, e a mão do Senhor estava com eles, aleluia. E a Bíblia diz, irmão, que aqueles que ouviam, eles anunciavam o evangelho, e as pessoas iam se convertendo ao Senhor. Você quer saber o que é a bênção de Deus, irmão? Bênção de Deus é quando alguém se converte ao Senhor. Nós damos testemunho de muitas coisas, é claro, irmão, que existem muitas bênçãos que nós contamos, mas bênção de Deus verdadeira é quando alguém se converte ao Senhor. Porque quando alguém se converte ao Senhor, você olha para esta pessoa e diz assim: tu és uma bênção. Que bênção que tu te tornou, aleluia. É a conversão, é o poder do evangelho, é a mão de Deus agindo na vida daquele que ouve e daquele que crê na palavra do Senhor, daquele que crê no poder do evangelho, no poder que há nesta palavra viva. Aleluia. Os irmãos sabiam que Tiago tinha sido passado a fio de espada, e é importante, irmão, nós entender aqui que era a ordem do rei. As pessoas temiam o rei, irmão. E ainda mais, irmão, que a Bíblia diz que tinha passado Tiago a fio de espada, tinham matado Tiago, um dos apóstolos de Jesus, tinham prendido a Pedro, e ele viu o rei Herodes, irmão, ele viu, escute isso aqui, ele viu que os judeus se agradaram do que ele fez. Se agradaram, irmão, da forma como ele matou Tiago a fio de espada. As pessoas aplaudiram, irmão, o que ele fez. E o que ele fez? Ele continuou fazendo. Nós vivemos no mundo, irmão. Leis, irmão, são criadas contra a igreja, e quem não é de Cristo aplaude isso. E quem quiser, irmão, continuar sendo amado pelo mundo, irmão, vai continuar fazendo tudo aquilo que vem contra a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: se a lei está do lado do mundo, Deus está com a sua igreja, aleluia. Deus está com a sua igreja. Se Herodes está autorizando para que sejam presos, irmãos, e sejam maltratados, se Herodes está passando alguns a fio de espada, se Herodes está mandando prender a Pedro, a igreja está orando ao seu Deus que está do seu lado em todo o tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A igreja crescia e a igreja continuava crescendo. Por mais que o inimigo tentasse parar a igreja, ninguém pode parar a obra de Deus, ninguém pode parar o que Jesus começou. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Esta igreja está caminhando, porque esta igreja é do Senhor Jesus. Mas Tiago
Tiago foi passado a fio de espada, não tem problema, vai ser testemunho para a glória de Deus, mas o Evangelho continuará sendo espalhado, porque esta obra é viva. Aleluia! E não é a tribulação que vai calar os irmãos, pelo contrário, na tribulação aí eles vão se dispersar, mas enquanto eles se dispersam, mais cidades são evangelizadas. Eu não sei, meus irmãos, se vocês entendem o que eu estou dizendo. A palavra dispersar é estar em um lugar só. Imagine nós todos reunidos aqui, cultuando ao Senhor em Jaguarão. Nós temos todo mundo aqui em Jaguarão, essa quantidade de pessoas. Levanta-se uma grande perseguição contra a igreja aqui, e você determina no teu coração: a perseguição vem, mas Jesus eu não largo. Aí, meus irmãos, se levanta uma grande perseguição contra essa igreja para nos amedrontar, para calar a nossa boca e para parar a nossa fé. E nós determinamos assim: se eu não posso pregar em Jaguarão, então eu vou fugir para Arroio Grande. Aí, se alguém lá em Arroio Grande não ouviu o Evangelho, você passa a pregar lá. Aí, se lá em Arroio Grande se levantasse uma perseguição, você vai para Erval, você vai para Pelotas, você vai para Pedro Osório, mas você continua. Era isso que os irmãos faziam. A perseguição, se estava em Jerusalém, os crentes saíam de Jerusalém e iam para Chipre, iam para Cirene, iam para Antioquia, mas continuavam pregando a palavra de Deus e ganhando almas, e o reino de Deus ia se espalhando. O reino de Deus tem que continuar se espalhando, as almas têm que continuar sendo evangelizadas, e quem leva esta palavra é você, crente verdadeiro, é você que não se deixa levar, é você que não teme as ameaças do inimigo, mas ergue a tua cabeça e entende que Deus está do teu lado, porque você é a igreja viva. Aleluia, glória a Deus. Mataram Tiago, quem sabe a igreja para agora que nada, irmão. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou no cárcere, e entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada um, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Herodes tinha um plano. O plano de Herodes era: já que o povo se agradou do que eu fiz com Tiago, eu vou esperar passar essa festa aqui, depois da Páscoa eu vou apresentar a Pedro, que era o apóstolo, o pastor da igreja, e vou fazer com Pedro o que eu fiz com Tiago, porque isso foi agradável aos olhos do povo judeu, irmão. Esse era o projeto do rei Herodes. Mas a Bíblia diz no versículo 5: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Enquanto Herodes tinha planejado e não apresentar a Pedro depois da Páscoa, porque isso era agradável aos judeus, era agradável ao povo fazer com Pedro, fazer com os irmãos da igreja, o que foi feito com Tiago, o que foi feito com Estevão. Esse era o projeto do inimigo. A igreja que crescia, irmão, por mais que passasse por essa dificuldade nesses momentos, eles se uniam em oração. E na casa da irmã Maria, a igreja está orando incessantemente ao Senhor, a Deus por parte, orando a Deus por Pedro. Por Pedro tinha um tema, oração incessante. Era uma oração incessante. O que é uma oração incessante, irmão? É uma oração que não cessa. Uma oração que não cessa. A igreja resolveu orar a Deus, irmão, em favor de Pedro, numa oração incessante. Se reuniram alguns na casa da irmã Maria e ali passaram a clamar a Deus por Pedro, uma oração incessante. Ninguém, irmão, ora 24 horas sem parar, mas quando há um grupo de crentes, irmão, reunidos num propósito, eles estavam orando unidos num propósito. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, imagine 10 crentes, irmão, dentro de uma casa. Eles podem manter uma oração incessante. Alguém para ele diz: vocês dois vão orar 1 hora. Eles oram aquela hora, e antes deles se levantarem do joelho, os outros dois vão ali, irmão, como os guardas que são vigia, né? Fica ali vigiando um tempo, aí fica o seu turno, depois sai para descansar, fazer alguma coisa, e outros entram, irmão, e assumem aquele turno. A oração incessante que os irmãos faziam era mais ou menos assim: quando alguém estava para se levantar do joelho, outros já estavam dobrando o joelho e já estavam orando: Senhor, solta a
Pedro. Senhor, se levantou contra a tua igreja o rei Herodes. A lei está do lado do mundo, mas eu sei que tu estás do nosso lado. Solta Pedro, liberta Pedro, solta Pedro, liberta Pedro, aleluia, glória a Deus. E quando terminava o turno daqueles outros irmãos, antes deles se levantarem, vinha outro, tocava no ombro e diz: vai descansar um pouquinho, vai tomar uma água, vai fazer o que tem que fazer, porque agora é nós vamos continuar falando com Deus, nós vamos continuar orando a Deus, e Deus vai nos atender. A importância da oração incessante. O rei Herodes tem plano para Pedro apresentá-lo, irmão, ao povo depois da Páscoa. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas, a porta aguardava no cárcere. Que perigo, Pedro, irmão! Imagina isso, que perigo era esse homem, irmão, né? Será que é porque alguém, eu estou dizendo, será que alguém não deve ter comentado assim: olha, o bom é vocês guardarem bem esse homem aí, por mais que ele pregue o evangelho, por mais que ele passe e semeie a semente do amor, ele fala de Jesus. Eu estou dizendo, está na Bíblia, mas eu vou dizer, irmão, os soldados devem conversar entre si, né? Ele fala de Jesus. Vocês já ouviram falar de Jesus? Não. O que aconteceu? Olha, uma vez eu ouvi dizer aí que tinham soldados que ficaram guardando Jesus. O que ele fala? Ele estava no túmulo, os soldados estavam guardando lá a rocha, guardando o túmulo para que ninguém fosse lá e tirasse o corpo dele de lá, porque tinha uma profecia. Mas eu quero dizer para vocês já ouviram o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. O que aconteceu foi que um anjo desceu do céu, a terra tremeu, e aquele anjo ali removeu a pedra, e Jesus, o que estava morto, ressuscitou. Não foi eles que removeram a pedra, mas foi o anjo que removeu a pedra. É melhor colocar uma escolta, porque eles são perigosos. Coloca uma escolta de 4 soldados aí, bota uns amarrados neles, porque se caso algum anjo vier, vocês vão sentir, vocês vão perceber. E se quiser levar Pedro, vai ter que levar vocês junto. Irmão, a notícia da igreja, a fama da igreja, o poder da igreja, o que a igreja fazia, todo mundo sabia, irmão. As pessoas sabiam do poder de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque os apóstolos falavam a respeito do poder do evangelho. Os apóstolos pregavam o poder de Deus, irmão. Aleluia. O perigo de Pedro para eles, irmão, qual é? Pedro não mata, Pedro não rouba, Pedro não fala mal de ninguém, mas Pedro é crente, fala de Jesus. Jesus tem poder, aleluia. Ele fala do Deus do céu, aleluia. Ele anuncia o evangelho. Pedro, ele ora e o paralítico anda, ele toca e o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala. Coloca ele numa escolta aí, que esse homem é perigoso. Escoltaram ele, irmão, e deixaram ele bem seguro, para ele não sair dali, até o dia em que ele deve ser apresentado ao povo, porque esse é o projeto de quem? O projeto de quem? Do rei Herodes. E a Bíblia diz, irmão, que Pedro estava acorrentado. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Pedro não estava tranquilo na prisão, e ele estava dormindo. De repente os carcereiros que estavam com Pedro, e não viram que Pedro estava dormindo, pegaram todo mundo no sono também. O que acontece é que quem trabalha do lado da igreja, irmão, não é o natural, é o sobrenatural. E Deus, irmão, deu a ordem para que um anjo descesse do céu e fosse na prisão libertar a Pedro. Pedro está amarrado, irmão, com correntes a homens, a soldados, preso nele e preso no soldado, preso nele e preso no soldado. E do lado de fora do cárcere tem mais soldado guardando a prisão para que ninguém entre. Mas o que acontece é que Deus manda um anjo naquela prisão. Pedro está dormindo, o anjo entra na prisão, irmão, e ninguém está vendo. O anjo toca no lado de Pedro, desperta Pedro, as correntes caem, glória a Deus, porque quando Deus ordena, as correntes têm que
cair, ainda que esteja aprisionado. Quando Deus toca, as correntes têm que cair, ainda que esteja aprisionado. Não há corrente que possa prender o homem de Deus, não há corrente que possa prender a mulher de Deus, aleluia. Quando Deus ordena, as correntes têm que ir ao chão, aleluia. Não vai ficar aprisionado, Pedro, porque Deus está frustrando os projetos do rei Herodes, Deus está frustrando a lei e está exaltando a igreja, aleluia. Pode sentar nas melhores cadeiras, pode se reunir com os mais inteligentes, pode se reunir com os melhores estrategistas, irmão, e armar contra a igreja de Deus, mas sempre vai ter um servo, sempre vai ter um anjo, sempre vai ter um profeta, sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus para dizer: não passa por aquele lugar, porque tem armadilha lá. Sempre vai ter um anjo de Deus trabalhando em teu favor para te dar um livramento. Se você crê que Deus trabalha na tua vida, dá glória ao nome dele, dá glória ao nome dele, dá glória ao nome do Senhor, porque Ele é o Deus da igreja. Aleluia. O que nós precisamos entender e confiar é o que Jesus está dizendo para Saulo. Está dizendo assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus quem tu persegue. Saulo estava perseguindo quem, irmão? Olhe para mim, Saulo estava perseguindo quem? A igreja. Mas quando Saulo persegue a igreja, Saulo está perseguindo a Jesus. Quando alguém persegue você, crente verdadeiro, está perseguindo a Jesus. Você não precisa falar, você não precisa entrar em confusão, você precisa fazer o que os irmãos estão fazendo. O que estão fazendo, pastor? Eles estão orando a Deus e Deus está trabalhando. Eles estão falando com Deus e Deus está trabalhando. Eles estão reunidos na casa, eles estão orando incessantemente e Deus já está trabalhando. Aleluia. As correntes já caíram, irmão. O anjo toca do lado e manda que Pedro se levante. Pedro se levanta depressa e então cai as cadeias, caíram-lhe das mãos. E disse o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e me segue. Põe a capa e me segue. É eu que vou te guiar agora, eu vou te conduzir. E o anjo não começa a guiar Pedro, e Pedro, você vai seguindo aquele anjo. Que coisa linda ter sido, irmão. Começa a olhar para aquele anjo, e o anjo vai caminhando, irmão, e ali vai saindo, passa pelas cadeias, vai passando pela prisão, e daqui a pouco mais eles estão do lado de fora da prisão. Pedro pensa que é um sonho. Então saindo seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. Não, meus irmãos, você tem que entender, não existia portão automático. Não existia chegar, estacionar o carro ou a carruagem, ou quem sabe o camelo, e apertar o botão e o portão levantar. Mas o que Deus está fazendo? Deus está tirando as correntes da mão de Pedro. Deus está fazendo Pedro passar no meio dos sentinelas. Passou, irmão, pelas duas escoltas caminhando. Eu imagino Pedro passando, irmão, olhando para o lado, olhando para os sentinelas, para aqueles que estavam guardando ele com tanta segurança. Mas o Deus de Israel está dando o livramento. O Deus de Israel está tirando ele para fora. E quando chega no portão de ferro, quem sabe Pedro está pensando: e agora? Como é que esse portão de ferro vai se abrir? A Bíblia diz: se abriu automaticamente. Glória a Deus, nem o anjo tocou. O portão que estava fechado se abriu. Porque por mais que fechem com segurança, se Deus quiser abrir, se abrirá automaticamente. Eu profetizo na tua vida nesta noite que o Senhor, o teu Deus, é Deus que abre porta. Quem sabe a porta que se fechou, você está dizendo: olha, essa porta se fechou e essa porta vai ser difícil de se abrir. Não existe porta difícil para o Senhor abrir. A Bíblia diz que essa porta não era uma porta de ferro, mas se abriu automaticamente, porque Deus está abrindo esta porta. Aleluia. Deus está abrindo. Alguma porta que Deus não possa abrir, meus irmãos? Alguma porta que Deus não possa abrir? Nem as portas que te prendem e dizem: daqui tu não sai.
sai, irmão, podem te manter ali quando Deus quiser te tirar. Pode bater o martelo, o advogado pode dizer, o juiz pode determinar, irmão, não tem problema, a lei pode estar do lado do mundo, mas Deus está do lado da igreja. Deus é Deus que surpreende. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo, porque Pedro está dizendo assim: agora eu sei que Deus me livrou da mão de Herodes. Herodes tinha projeto para Pedro, sim ou não? Ia matar Pedro? Não ia? Ia. Mas Pedro está dizendo: agora eu sei que Deus me livrou da mão do Herodes e de toda a expectativa do povo. O povo estava numa expectativa de ver Pedro morrer, mas Pedro não morre porque Deus ainda tem vida para ele. Pedro não morre porque Deus ainda tem ministério para ele. Pedro não morre porque ainda tem chamado para ele. Pedro não morre porque ainda tem gente para ser pastoreada por ele. Pedro não morre porque Pedro pertence a Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus está guardando, Deus está conduzindo, Deus está guiando, Deus está do lado da igreja. Aleluia, glória a Deus. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa da irmã Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Meus irmãos, Pedro sabia que a casa da irmã Maria já era uma casa de oração. Você conhece alguma casa, irmão? Você pode dizer: ó, vai naquela casa lá, porque lá é casa de oração. Sabe? Pedro sabia, irmão, qual era a casa de oração. Os irmãos da igreja, irmão, se reuniam para orar na casa da irmã Maria. E quando Pedro recebe o livramento, irmão, ele se endireita a ir numa casa. Ele levou para a casa da irmã Maria. Quando ele chega na casa da irmã Maria, os irmãos estavam orando e Pedro não sabia, mas os irmãos estavam orando por ele, estavam orando a Deus para que Deus libertasse a Pedro da prisão. E a Bíblia diz: quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Glória a Deus. Pedro estava preso, tinha expectativa para ser morto. Deus está livrando Pedro. Pedro está se direcionando para a casa da irmã Maria. Tem gente orando e tinha uma serva lá chamada Rode. Quando Pedro não chega no portão da casa, irmão, quando Pedro bate na porta, irmão, ela reconhece a voz. Mas Pedro está aí. E ela não abre a porta para Pedro. Ela volta, irmão, alegre e contente, para avisar para os irmãos que Deus já ouviu a oração. Glória a Deus. A Bíblia diz que ela estava alegre, que ela estava contente. E ela nem abriu a porta para o Pedro entrar, irmão. E Pedro está em fúria. Saiu da cadeia, saiu da prisão porque Deus o livrou. Pedro não pode ficar pelas ruas, irmão, ali, porque ainda está correndo perigo. E ele precisava que abrissem a porta. Reconhecendo a voz tão alegre, ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entrando Pedro, continuava batendo na porta. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Aleluia! Os irmãos ficaram tão felizes, irmão, começaram a gritar. Não sei se davam glória a Deus, mas viram que a oração foi ouvida. E Pedro disse: e contou para eles como Deus tinha tirado ele da prisão. E ali, meus irmãos, Pedro estava sendo perseguido ainda e não podia ficar naquele lugar. Então o que ele fez? Contou para os irmãos estão ali, e ele foi para outro lugar, porque ele vai continuar pregando o evangelho, ele vai continuar falando de Jesus Cristo. E a hora que Deus achar que é a hora de Pedro, irmão, Pedro vai partir. Mas o que acontece é que com estes livramentos de Deus, com essas obras de Deus que Deus fazia no meio da igreja primitiva,
só acrescentava a fé dos irmãos para continuarem firmes na igreja. Firmes na igreja. Eles eram exemplo, irmão. Exemplo de não se calar, porque alguém quer te calar. Exemplo eram os apóstolos, irmão, que mesmo aprisionados, exemplo eram os irmãos, que mesmo com notícia ruim, não deixavam de se reunir para orar, para invocar o nome do Senhor, não se amedrontavam com as leis, mas temiam ao Senhor. A Bíblia diz que certa vez, diante dos fariseus, quando olharam para os discípulos de Jesus e disseram: vocês parem de falar desse mito, parem de falar de Jesus. Eles olham, irmão, para os fariseus e dizem: julgai vós mesmo a quem nós devemos obedecer, a vocês que são homens ou a Deus? Todavia nós obedeceremos a Deus. As leis são criadas e continuarão sendo criadas, irmão, e com certeza virão leis, irmão, contra a igreja. O exemplo que nós temos na Bíblia é sempre um exemplo de alguém que não desiste, de alguém que continua, de alguém que acredita, porque sabe quem chamou, porque sabe que quem chamou, irmão, é vivo, sabe que quem chamou é real, sabe que quem chamou não mente. É por isso que não para, é por isso que não desiste. Estão perseguindo em Jerusalém? Não tem problema, então vamos pregar em Samaria. Estão perseguindo em Samaria? Vamos para outro lugar, mas vamos continuar pregando, vamos continuar firme e forte nos caminhos do Senhor. Não pode permitir que um documento pare você. Não. Pastor, eu recebi uma carta, eu acho que é tempo. Não, irmão, não é tempo de adorar, é tempo de dar glória a Deus, é tempo de invocar o nome do Senhor, é tempo de se levantar como igreja cheia de ousadia e de poder do Espírito Santo, que não teme, irmão, as ameaças do mundo, mas que teme a Deus, irmão, que tem poder de matar e lançar a alma no inferno. Nós temos que temer a Deus e não aos homens. Aleluia. Te encha de temor de Deus nesta noite, porque Ele é o dono da igreja. Aleluia. Te coloca de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. De que igreja você faz parte, meus irmãos? Hein? De que igreja você faz parte? Glória a Deus. De qual igreja você faz parte? Você faz parte desta igreja. Que igreja é essa, pastor? É a igreja de Tiago. Quem é Tiago, pastor? Tiago deu o sangue dele a fio de espada pela igreja, para que o evangelho chegasse até vocês. Que igreja você pertence? Uma igreja de Estevão. Estevão deu o sangue dele para que o evangelho chegasse até você. Você faz parte da igreja dos apóstolos, irmão, que deram o sangue deles para que o evangelho chegasse até você. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo, que comprou você com o seu sangue na cruz do Calvário. Você faz parte da igreja, irmão, de irmãos de gerações e gerações que deram a vida pelo evangelho, para que o evangelho chegasse até você. Nessa noite valorizamos a igreja, nessa noite lembramos da igreja, nessa noite damos glória a Deus por pertencermos à igreja, porque quem está firme na igreja tem essa certeza. Por mais que leis sejam criadas, por mais, irmão, que o inimigo se levante, por mais que todas as trevas se levantem contra a igreja, as portas do inferno jamais prevalecerão. Fique firme, 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 porque o Deus da igreja está vendo, o Deus da igreja está ouvindo. Aleluia! Glória a Deus. Quando olhamos para a igreja, não pensamos somente nos obreiros desta igreja, não pensamos somente nos pastores desta igreja. Fazer parte da igreja é fazer parte de algo muito maior, que começou, irmão, com os profetas, que começou, irmão, com o cumprimento da profecia em Jesus, que começou, irmão, com os apóstolos pregando o evangelho, e que continua. Olha para o irmão que está do lado e diz: comigo e contigo, comigo e contigo, comigo e contigo, com os jovens que estão aqui, com as gerações que estão aqui. Eu quero profetizar que a igreja continua, a igreja continua, e ninguém pode parar a igreja. Ninguém pode parar a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Quando você pensar, não pense só nessa, só no teu tempo. Não, irmão, fizemos parte de algo muito maior.
que começou lá atrás. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando. Quem sabe canta? A manter o evangelho crescendo, eles iam morrendo, de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar os açoites e a morte, levar a mensagem. Aleluia, Jesus. De enfrentar os açoites, a morte e fazer o quê? Levar a mensagem. Enfrentar e levar a mensagem. Enfrentar e levar a mensagem. Deus não tem prazer naquele que recua. Deus tem prazer naquele que enfrenta e continua levando a mensagem. Amém? Glória a Deus. Tem crente nessa noite aqui? Glória a Deus. Tem crente cheio de coragem aqui? Aleluia. Sai da frente, Satanás, com este povo. Sai da frente, porque a igreja está de pé. Presbítero Flávio Honor, presbítero Claudemir, eu peço que passe no banheiro e que lavem as mãos para nós servir a Santa Ceia do Senhor. Quem faz parte da igreja da glória, quem faz parte da igreja, adora, 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 glória, 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 glória. Fizemos parte de algo muito grande, fizemos parte de algo muito grande. Glória, fizemos parte de algo muito grande. Somos a igreja de Jesus Cristo. Glória, glória. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, somos a tua igreja e aqui está o teu povo, Pai. O povo que tu compraste com o teu sangue, ó Jesus. Nesta noite, meu Senhor, refletimos a respeito destas coisas, porque somos a igreja. Aleluia, glória a Deus, porque fizemos parte da igreja. Senhor, desde o menor ao maior dos que estão aqui, há gerações aqui que nos apontam, meu Pai, que se o Senhor não vier nesta noite, que se o Senhor não vier o ano que vem, ou se o Senhor não vier daqui a 10 anos, quando eu olho para esta igreja, quando eu olho para as gerações que estão aqui, eu posso crer que a igreja vai continuar, aleluia, porque o Senhor há de levantar aqui pregadores, o Senhor há de levantar aqui profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, que hoje não entendem, que hoje não acreditam, mas eu sei que tu és o Deus que escolhe sem confusão. Eu sei que tu és o Deus que chama, eu sei que tu és o Deus que usa, eu sei que tu és o Deus que encoraja, eu sei que tu és Deus. Aleluia, glória a Deus. O presbítero Flávio vai consagrar o pão, o presbítero Claudemir estará consagrando o